Salve, salve pessoal, aqui quem fala é o Jonah. Vamos fazer uma análise aí, uma review sobre o quinto episódio da série de The Last of Us. Acabei de assistir, então vou contar pra vocês tudo que eu achei e se esse episódio realmente trouxe um pouco da essência do que é The Last of Us ou realmente tá indo pra um caminho totalmente diferente do que a gente conhece da obra original. Então pedir pra você deixar o seu likezinho aí, se inscrever no canal e comentar o que você tá achando da série, o que você achou do episódio. Bora pra vinheta. Muito bem, pessoal. Então vamos lá comentar o que eu acho pra vocês. Eu vou falar pra vocês que foi um episódio bom, tá? Foi um episódio assim legal, né? Não vou dizer que foi um excelente do episódio, mas foi um episódio bom. É igual eu falo em todas as minhas análises. O grande problema é a gente ter uma obra, a obra original e sempre estar comparando, né? Com a adaptação com o jogo. Eu vou citar, por exemplo, uma coisa que acontece no jogo, bem nessa parte que a série está adaptando agora, que é o dia 2, né, de Seattle, da Ellie com a Dina. Até o dia um, vamos falar também. No jogo a gente chega com a Ellie, qualquer inimigo que a gente encontra, seja lobos, seja serafitas, seja infectados, a gente desce o caminhão, como se fala, né? A gente pega ele ali, tijolo, facão, tiro e mata ali, às vezes 10 infectados, 10 lobos, 10 serafitas ali com flecha e tudo, naquela loucura, porque é um jogo e tem a gameplay do jogo. E tem que ser assim para você se divertir no jogo. A galera já reclama que o jogo tem muito filme. Então tem que ter essa gameplay doida aí, matando todo mundo. Coisa que a gente sabe que uma pessoa não conseguiria. A primeira temporada foi assim com o Joe. O Joe não é tão sanguinário assim como é no jogo. Porque, pô, é um homem, cara, de idade. O cara não ia aguentar enfrentar tanta gente igual é no jogo. Então a Ellie aqui não vai enfrentar. A Ellie aqui é uma menina ainda. Ela é fraca. Digamos, ela tá indo pela vingança pela vingança. Ela não tem claramente porte físico e não tem experiência em campo pra sair batendo infectado e lobo e serafita doidado. Então ela vai só meio, sabe, no sapatinho. E isso incomoda a gente, sabe? Incomoda porque você tá acostumado com o jogo. E no caso, não vai ser assim na série. A série adapta mais próximo ao mundo real, que a gente sabe que uma menina não saía matando todo mundo e brigando com o infectado doidado. Então a Ellie apanha muito aqui na série, apanha demais, o que deixa a gente sabe com aquela sensação que, pô, não é a Ellie, cara. Mas eu entendo que se for adaptar como algo real, realmente tem que ser assim. Só que eu acho que eles exageram, sabe? Eles exageram demais, eles deixam a Ellie muito assustada, sabe? Tipo, muito com medo, sabe? Como realmente alguém que tá realmente ali, sabe? Sem saber o que tá fazendo. Ela deveria, pelo menos, saber o que tá fazendo. Não sei se vocês concordam comigo. Então, o que acontece é que a Ellie simplesmente não sabe o que tá fazendo. Não sabe. Ela tá ali simplesmente passeando. Até você ver a Dina e a Ellie, elas estão dando risada, brincando, como se fossem duas adolescentes, sabe? Quando fogem de casa dos pais e estão se aventurando, sabe? Não tá algo como realmente uma vingança. E o começo do episódio me mostrou isso e me incomodou bastante. Tem até a cena que a Ellie foi pega por vários infectados, a Dina tá presa. E você vê que os infectados vão pegar ele e a gente já pensou, opa, é aí que vai surgir alguém ajudando, provavelmente o Jesse, né? Ou o Tommy. E dito e feito, aparece o Jesse, né? Do nada, simplesmente disseram que ele e o Tommy foram atrás da Ellie. Como eu falei na review do episódio 3, que eu sabia que o Tommy não iria a princípio, mas iria junto com o Jesse para salvar a Ellie, para resgatar. Então o Jesse aparece, salva ali as duas e leva a Dina pro teatro enquanto a Ellie tenta escapar dos Serafitas no parque. Assim que eles fogem do local que eles estavam infectados e dos lobos, eles vão pro parque. E daí aparece ali os Serafitas, tem o primeiro encontro da Ellie ali com eles, né? Vendo eles e
tenta meio que parecer com a cena que a gente tem no jogo, mas é ele fugindo adoidado, se escondendo. E no jogo a gente tá enfrentando eles, né? Como eu falei, aqui eles não vão fazer a Ellie sair matando todo mundo. Então eles querem só que a Ellie vá nos pontos cruciais. Ao exemplo da Nora, né? Aí vamos pra Nora. Então teve toda essa parte, né, de conversinha e as duas entrando, se esgueirando, né, sofrendo para passar os infectados, se não fosse o Jesse, e fugindo. É o que resume. Aí vai pra Ellie atrás da Nora. Do nada a Ellie já chega ali até a Nora. Muito rápido, muito rápido. É que eu falo. A série desenvolve demais o que não precisa ser desenvolvido. O que dá para aumentar só uma passadinha rápida. E o que precisa ser desenvolvido, a série não desenvolve. Por exemplo, já que a Ellie foi atrás da Nora, mostra um pouco ela. Mostra ela pegando um lobo, né? Matando um lobo. Mostra ela, sabe, tendo inteligência. Aqui a série principalmente deixa ele como uma bobinha. Ela não tem inteligência. Você vê a Dina ensinando ela. Simplesmente a Dina que fala, ó, vamos fazer assim, assim, assado. Vai fazer assim, não é pra você sair atirando. E ela, tá bom. Como que é o plano? É assim. Sabe, a Dina empoderada. A Dina mostrando pra ela como que se faz, sendo, sabe? Parece que inverteu os papéis. A Dina é a protagonista vingativa e ele tá ali te acompanhando. Tá bom, vamos lá, fazemos o que você mandou. Sabe? Então isso me incomoda demais, cara. Igual eu falei, a gente sabe que ele não vai sair passando o caminhão em tudo. Mas, pô, pelo menos ela tinha que ter inteligência, espírito, vingativa, inteligente, sabendo o que fazer certinho. Mas não, simplesmente ela é bobinha. Sabe? Ela é bobinha, ela não sabe o que fazer e vai no impulso. E você vê que ela se assusta com qualquer coisa, sabe? Meu Deus, parece infectada, ela já. Infectada, vamos fugir, vamos correr, vamos voltar. Sabe? Tipo, caramba, cara, quantos infectados ela já viu? Ela tá atrás de uma vingança ali, ela vem infectada, ela devia, sabe, dizer, não, peraí, eu vou por aqui, você fica aqui, eu pego ele por trás, sei lá. Não, simplesmente ela, vamos voltar, vamos fugir pra onde a gente, da onde a gente veio. Cara, isso é ridículo. A Ellie, horrível. Não dá mais, galera, pra mim não dá mais. A Ellie não tem jeito, cara. É igual eu falei, eles deixaram a Ellie bobinha, a Ellie inexperiente, não sabe nada, é a Dina que manda. Aí chegou a parte da Nora, que a Ellie realmente foi atrás da Nora. Aí até a Nora daquele tamanho, a Ellie baixinha, assim, a Nora com medo. Claro, a Ellie tava apontando a arma pra ela. A Nora despista ela jogando uma água, sei lá o que ali. Só que nessa hora, do tamanho da Nora, no que ela jogou a água com a Ellie se atrapalhou, a Nora era só ter feito assim, ó. Pegado a arma. Ou ido pra cima aqui, ó. Batido na Ellie que ela tinha pegado a Ellie e a arma. Mas não, o que ela fez? Daquele tamanho, ela jogou a Ellie, fez assim, ela só correu. Claro, para ser fiel ao jogo, mas ali claramente a Nora tinha força para dar cabo da Ellie, já que ela conseguiu distrair, né? Aí a Ellie foi atrás da Nora, né? Com uma cara mais nervosa. Tivemos a apresentação dos esporos, muito legal os esporos, o ambiente que eles fizeram ali para os esporos é sensacional, ficou bem legal mesmo ali. E a Nora respirando os esporos, né? No começo do episódio já deu a entender que ia ter os esporos. E fica a pergunta: por que colocar os esporos só agora? Não tem lógica. 30 anos depois, quase do surto, agora que surgiu os esporos. Talvez a explicação é que os esporos só fiquem nos porões mesmo, onde o infectado se grude e fique muito tempo grudado às paredes. Ele libera o esporo. Talvez seja essa, mas não precisava já colocar seus esporos lá atrás. Lá já no começo, não tem porquê. Ah, vamos tirar os esporos para explicar isso, mas lá na frente vai ter que pôr os esporos. Então, eu acho que eles fizeram só mais por causa de enredo com uma personagem que apareceu no começo do episódio. Aí beleza, aí ele vai atrás, a Nora tá engasgada, né? Falando que as duas vão morrer, e aí ele tá de boa e ela descobre que ela é a garota imune que o Joel salvou no hospital, e fala todo aquele discurso, né? Que o Joel fez isso, fez aquilo, por isso que ele morreu, e aí ele diz que não tá nem aí, quer saber da Abby. Aí parece que eles colocaram um pouco da Ellie que a gente conhece, ou da Ellie que a gente espera na Bella Ramsey ali. Uma Ellie brava, né, querendo vingança, querendo saber onde é que tá a Abby. A Nora não quer revelar, ela pega o cano e começa a torturar a Nora. Então, eu ia trucidar, sabe, a Ellie, cara. Porém, eu vou dar mais uma chance. Essa era a última chance, mas eu vi a Ellie agora com a Nora e eu acho que talvez se eles vão
fazer a Ellie, tipo, cair na real, mudar a personalidade, alguma coisa após essa cena. Que ela fez a Nora contar, torturando ela, e ela mude. E no jogo a gente vê que a Ellie chega lá, né? E fala, eu fiz ela falar, assustada. Então pode ser que aqui, agora a Ellie se transforme. Queira saber só da vingança, não queira saber mais da Dina, queira ir sozinha. Então vamos ver, mas eu não acredito. Eu acho que a Ellie vai continuar essa Ellie bem bobinha aí, sofrendo, apanhando, que é o que tá acontecendo. Então, pessoal, essa aí é minha review. Simplesmente, o final foi muito bom, eu gostei, finalizou bem, deu aquela sensação que o episódio foi bom, mas se pegar o contexto, eu digo que o episódio falhou muito assim na L, galera. O resto tá top, o resto tá muito bom. Efeitados, ambientação, trilha sonora, interpretação da Dina, interpretação do Jesse, os Serafitas, a Nora, os lobos ali. Sensacional, sabe? Mas a Ellie tá complicada, cara. A personalidade que eles fizeram pra ela na série. Não é culpa da Bella, a Bella tá atuando de acordo com o que os diretores querem que ela atue, tá? Então o problema é assim, a Ellie, além de parecer muito jovem, a personalidade dela não tá legal. Mas vamos ver. Finalizou bem o episódio, finalizou de um jeito que eu gostei. Eu vou dar nota 7 de 10, tá? Não dou maior porque teve esses problemas, não dou menor porque o episódio finalizou bem e o contexto do episódio foi legal e bem fluido. Tipo, não ficou um episódio maçante, sabe? Foi fluido. Mas a personagem da Ellie é a minha principal crítica, tá bom? Pessoal, comenta aí o que você achou do episódio, deixa seu like. Não esqueça aí de se inscrever no canal se for novo. E vamos aguardar. Eu acredito que a Ellie vai mudar, tomara. Mas se não, simplesmente é a grande falha da série da segunda temporada até agora. Valeu, galera. Fui.